Nicole Cristino, uma das maiores psicólogas do Brasil, ela se dedica ao acolhimento das famílias, no desenvolvimento da parentalidade, e ela faz um trabalho incrível e ela não podia ter sido uma melhor escolha para o dia de hoje, para a gente falar a respeito de um tema tão importante. Muitíssimo boa tarde, Barrosa, Ana Clara, Sofia, Deia Campos, Trigêmeas. Aê, paizão! Que legal, cara. Eu tô muito feliz, cara, com essa... O Lucas tá aqui, a Nicole já chegou. Recebam com muitos emojis, com muitas festas. Nicole Cristino. Aê, garota! Oi, Como é que você tá, Júlio. Nicole? Tudo bem? Opa, caímos, mas levantamos. Ai, que maravilha. Como é que você tá, Nicole? Bom dia, Júlio. Tudo bem? Carol tava super ansiosa para começar a live, mas a gente deu uma erradinha ali na rotininha do José. Todo dia é um dia diferente, né? E aí ela tá tentando colocar ele para dormir, já era para ele ter ido antes, mas ele não conseguiu. Daqui a pouco ela tá aqui com a gente. Você tá bem? Muito bem, obrigada, Júlio. Que importante esses making-offs, né? Esses bastidores que vocês têm mostrado para o público. Como a gente precisa humanizar os pais, as mães. Como a gente precisa dessa visibilidade. Acho que trazer você para a tua fala, enquanto ator, enquanto pessoa pública, para o meu público, é importantíssimo, né? Porque o que tem de gente sofrendo, achando que está solitário, que só com eles que não acontece, só com eles que sai do planejado, sai do script, só com eles que a fala sai do roteiro, né? E aí a Uhum. gente começa uma live você dizendo, aqui em casa também saiu do roteiro. Olha só que importante. Exatamente. Aliás, acho que essa é uma. Você tocou num ponto muito importante. A gente faz isso não involuntariamente, mas sem muita consciência do que isso pode vir a representar para as pessoas, né? Porque de repente a Uhum, gente acha que as coisas mais preparadas são as mais legais da gente não, apresentar e tal. Mas realmente eu acho que absolutamente. falar sobre isso é muito importante, porque eu Uhum, acho que o que acaba iniciando essa o desencadeamento de uma insatisfação, de uma frustração, de uma intolerância consigo mesmo e com a tua capacidade de gerir, de conseguir organizar. Eu acho que é justamente isso, né? Uau, saiu do roteiro, o que, que eu faço? Não estou sendo uhum, bom o suficiente, por que, que eu uhum, erro? uhum. Então, acho que esse é um dos fatores, né, Nicole? E que gera muito sofrimento, Júlia, que gera muita exigência sobre si na maternidade, na paternidade, mas sobretudo na maternidade, tá? Nessa idealização dessa função, né? Eu tenho que estar expert nisso, nada pode sair do roteiro, nada pode sair do script. Então, aproveito a deixa, né, para te agradecer a oportunidade, de, enquanto profissional da saúde mental, de poder estar tocando nesse assunto com alguém que tem uma visibilidade, porque eu acho que isso é fantástico. Levar esse alcance, né? Levar esse Aham. alcance, mundo afora. Quais são as queixas mais recorrentes que você encontra no teu consultório? Idealização, é justamente isso. Por isso que eu acho que É casa justamente. muito bem o nosso trabalho, Júlio. O que você está buscando propor no teu curso e o trabalho que eu desenvolvo, né? É desidealizar a maternidade, a paternidade. E quando o Agora, ator quando se que a pessoa, propõe a isso, agora diga. quando que a família te procura? Porque assim, é uma que momento que a pessoa tem esse Uhum, start, né? Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente aceitar o primeiro uhum, passo, né? Que eu acho que deve ser um dos mais difíceis, né? Uau, uhum, eu aceito uhum, que eu estou vivendo assim, eu aceito que é possível viver diferente uhum, e eu aceito que eu preciso ter uhum, uma iniciativa de procurar alguém, né? uhum. São umas camadinhas Júlio, aí até chegar em sim, você, né? sim, é uma cebola, né, que vai se descascando. Ah, No mundo ideal, as pessoas chegam até mim no pré-natal, tá? No mundo já há ideal, as desgaste pessoas, no pré-natal? sim, a prevenção no pré-natal.
E Ah, esse é o então uma ponto. consciência melhor ainda. Que bom. Sim, sim. O meu trabalho, ele é focado em prevenção, tá? Sensacional. Então, o que que a gente faz? Todo o meu trabalho, ele é focado em, assim como existe um pré-natal obstétrico, em que a gestante precisa passar por todo o pré-natal com seu obstetra, o morfológico, onde ela precisa certificar que o feto, que o bebê está se desenvolvendo de acordo com os parâmetros. Psicologicamente, a gente faz o pré-natal psicológico, né? Vai identificando fatores de risco, por exemplo, para que essa mulher possa desenvolver uma depressão pós-parto ou não. Porque hoje, Júlio, o que a gente identifica é a maioria das depressões pós-parto, elas têm origem na gestação. Então, com esses Meu, que incrível estudos, você tá me isso, trazendo isso, cara. Eu isso, ouvi isso. isso. Bom, fiquei todo arrepiado, cara. É, Porque justamente, por isso é, que você iniciou falando isso. do nosso projeto do Pais e Agora, É. porque a gente Uhum, acredita que a informação, a consciência dessa isso. preparação, do absorver todas Uhum, os temas, o entendimento de tudo que vai viver, que está sim. vivendo, se preparar, eu acho que dá essa segurança e protege a mãe com a Aham. depressão E tudo se pós-parto, né? interliga, tudo se interliga. Então não dá, a gente tem um entendimento do humano muito departamentalizado, né? Mente Isso. separada de corpo, isso não se separa, sobretudo na gestação. Então, o entendimento hoje na perinatalidade, nesse campo de estudo, que inclusive é um campo de estudo que dialoga o tempo inteiro com obstetra, com fisioterapeuta obstétrico, com fisioterapeuta pélvico, o tempo inteiro com doula, né? Então a gente está o tempo inteiro dialogando. O entendimento é que os adoecimentos do pós-parto, eles têm origem na gestação. Então, o meu trabalho, o ideal seria na gestação. Então, é o trabalho preventivo, né? O foco é esse, mas em grande parte acontece por falta de conhecimento, por falta de acesso. As mulheres acabam chegando já num estado de adoecimento mais crônico, já depois que o bebê já nasceu. E muito naquela fala, Júlio, de ninguém me disse. Por isso que a gente tem que cada vez mais trabalhar em prevenção. Sem dúvida nenhuma, cara. Uhum. Esse tema que a gente escolheu, que é o Mami Burnout, é assim que fala? Mom burnout, burnout materno, isso, Aham. isso. Uhum. Ele é um momento antes da depressão pós-parto. Isso. O burnout, Júlia, ele é uma síndrome laboral, né? A gente ouve falar muito em burnout no campo do trabalho. Então, as pessoas entram em burnout nas grandes indústrias, nas repartições, né? Uhum. Então, é uma síndrome, são vários sintomas que vão indicar que a pessoa está tendo um colapso mental, não aguenta mais. Sintomas físicos, inclusive, de desgaste. Então, é aquela pessoa que sempre gostou do que faz no trabalho e, de repente, não, odeia o trabalho. Odeia o Uhum. que faz. O limite do burnout é isso. Eu amava o que eu fazia, de repente eu detesto. É com muita frequência que a Uau! gente ouve isso, né? A gente Uau! ouve com frequência aqueles executivos ou pessoas que estão muito sobrecarregadas no trabalho e que passam a largam tudo e vão viver de outra forma. Esse é Uhum. um sintoma de burnout, né? O Agora, burnout materno vem nesse sentido também. eu queria que você falasse o que vai desencadeando isso. Por Uhum, exemplo, a mãe não conseguir delegar, a mãe se uhum. cobrar a perfeição, a Isso. comparação. Acho que tem muita coisa. Esse caldo é tão Quais grosso. são as armadilhazinhas assim Esse que a gente caldo é vai caindo? imenso, né? Esse caldo é imenso. A nível Brasil, a gente tem uma cultura que contribui muito para o burnout no Brasil, tá? Por exemplo, a maternidade solo, né? Uhum. Assisti parte da tua live ontem com o Rossandra e vocês falaram algo sobre isso, né, também. A maternidade solo, que não quer dizer mãe solteira. Tem mãe casada que é mãe solo, né? Infelizmente não tem a ver com mãe Exato, solteira. exato. Porque a gente não Então, sabe nem dimensionar que seria mais desafiador, né? exato, A exato. Às vezes solteira ou a tem acompanhada. companheiros que estão trazendo mais sobrecarga para essa dinâmica É, familiar é. do que se a mulher tivesse só. Né? Então, por exemplo, a nível de Brasil, a gente tem 5 milhões de crianças sem registro paterno. Isso quer dizer que tem 5 milhões de mulheres sobrecarregadas na função. Uhum, Isso é muita uhum, coisa. Então, uhum.
o burnout Isso materno ele vai falando das dialogar mães solos muito. solteiras, né? Solteiras, exatamente, muito bem colocado. Então, Uau. essa balança está muito em desequilíbrio e isso vai ter efeitos psíquicos, sempre. Sempre vai dialogar com algum outro quadro, Agora, entendeu? qual a característica que você falou, comparando a gente com, sei lá, com o restante do mundo, no nosso jeito de viver o dia a dia, de tratar a maternidade e a paternidade? Tem alguma Por característica? exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma das licenças paternidades mais curtas do mundo. O Sério? homem, Eu não ele tem sabia disso. cinco, o homem, ele tem 5 dias de licença paternidade, 5 dias úteis. Então, por exemplo, se o bebê nasce numa quinta-feira, uma quarta-feira, ele vai ter 5 dias úteis para estar com a mulher. Então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na segunda ele vai voltar a trabalhar. Com O quem que a essa mulher vai maioria faz estar? é tirar as férias, né? Acaba tirando as férias, É, e aí usa as aham. férias. Mas ainda assim, 30 dias é o suficiente, Júlio. Você que tem 2 em casa, é o Não, suficiente. jamais, E jamais. aí depois essa mulher vai estar só. E aí depois essa mulher vai estar só. E a solidão também traz uma série de riscos que vão desencadear uma série de sobrecarga. E aí tem um Uhum. outro lado também, que é a romantização da maternidade, Tem né? algum país, desculpa, só curiosidade, tem algum, você poderia dizer qual país Sim, que dá isso de uma maneira sim, mais sim, sim. digna? A Qual, por França, exemplo? França, Alemanha. A Alemanha, se eu não me engano, são 9 meses de licença paternidade. Mano, não Eu acredito nisso, cara. acompanho pacientes na Alemanha, na França, sim, sim. Então a gente vai para um caldo muito mais grosso, que é Uau! o tecido social. Qual é o amparo que socialmente a gente dá para as mães não adoecerem? Entende? Que não é só fique bem, eu vou cuidar de você. Mas quem está por trás dando aparatos para que o homem realmente fique em casa com Uhum. essa mulher e cuide dela? Fora que tem todo o discurso, né, de que é mãe é isso mesmo, mãe tem que ficar a madrugada inteira. É coisa de mãe. Então, Sim, tem bastante coisa. exatamente, Tem muita exatamente. coisa envolvida, né? Muita coisa Uau! envolvida de Meu, pensar no eu tô burnout. meio, eu tô completa, juro, eu tô perplexo, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa. É porque é engraçado, né? Os homens, eles não questionam muitas coisas, né? Do tipo, por que que tem que ser assim? Por que que eu só tenho esse tempo? Por que Uhum, que, tipo, eu vejo a importância e a necessidade de, uhum, sei lá, da gente se unir ou de pessoas com poder de fala começarem a falar a respeito. Porque, honestamente, tipo, de tudo que eu vivi, assim, nesses 2 momentos com meus 2 bebês, é impossível o homem não estar presente, entendeu? Tipo, é uma coisa que não dá para enxergar, não dá para entender. Tem uma hipótese aí, Júlio. Durante muitos séculos e gerações, a maternidade foi algo restrito às mulheres. Os bebês foram algo restrito às mulheres e os homens foram lançados apenas na função de provedores. A Uhum, gente está vivendo essa virada radical agora, que é uma uhum, virada onde os homens podem também questionar. As mulheres até pouco tempo não podiam votar. Até 30 anos, as mulheres não votaram, 30, 40 anos, não votavam. Então a uhum, mulher não podia manifestar a sua opinião, uhum. né? Então tem muita coisa, a própria psicologia. No Brasil, a psicologia tem um pouco mais de 50 anos, Júlia. Então vamos Uau! pensar que o próprio estudo do desenvolvimento infantil é recente. O próprio direito de fala das mulheres. Como saber como se sente uma mulher se a mulher até então não podia falar? Então, como o homem ia saber? Tem tanta coisa que está por trás dos bastidores, né? É bem complexo mesmo, né? É, A gente recebe. Bom, já recebi gente falando que está compartilhando. uhum. Surgiram algumas. Ó, tenho 3 filhos: Júlia, 7, Vitor, 11, Laura, 18. Meus bebês ainda dou conta da minha. Ainda dou conta da minha deprê. Isso é algo que vai virando uma bola de neve, né? Isso, isso. O burnout,
ele em si, ele não é um quadro patológico, né? Ele dialoga com algumas patologias. Se ele desenvolve sintomas que podem levar a uma depressão, podem levar a quadros, por exemplo, de psicose ou quadros de bipolaridade, né? Quadros mais graves, inclusive de suicídio materno, né? Que é outra causa bem trágica, Júlio, que a gente precisa falar. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que talvez nós não sabemos qual é o número de mulheres que acabam de ter bebê e cometem um suicídio. Você quer Eu saber? só intuo que deve ser muito alto. Você Porque tem ideia? eu não consigo ter ideia, você deve ter esse número. Eu só te falo isso porque eu percebi na maternidade, no São Luís, que eu tive o bebê, essa maternidade ela tinha uma varanda. E eu estava o tempo inteiro ali, eu só voltava para casa, ficava um pouquinho com o José e já voltava para lá. Eu acho que eu voltava para colocar o José para dormir ou para, sei lá. Eu voltei nos 3, 4 dias que a Carol ficou lá, eu voltei um pouquinho e ia para lá. E eu queria abrir a varanda, assim. Lá todo mundo sabia me conheciam, enfim, eles tratam todo mundo no aspecto geral super bem. E eu peguei um dia, eu falei assim, pô, vocês estão aqui, tudo paparicando a gente, só abre a varanda um pouco para mim. Cara, eles não abriram a varanda para mim. Eles não abriram a varanda para mim. Então, assim, eu pedi Você uma entendeu vez. esse signo, né? Você captou o signo. Eu pedi 1, 2, 3, 4 vezes. Na quarta, eu falei assim, pelo amor de Deus, não quero jamais que alguém abra. Porque eu fiquei assim, o que será que pode acontecer, né? Realmente, o bebê tá aqui, Carol tá deitada, a mulher fica meio, né, tipo, sei lá, fisicamente, emocionalmente, é o ápice, acho que da experiência que uma mulher pode passar nessa vida. Aí eu comecei a ficar meio desconfiado, tá ligado? Então eu queria entender isso. Tipo, o número é alto, né, Nicole? Júlio, é assustador, tá? Hoje a taxa. Primeira coisa de tudo, eu tenho uma causa, né? O Acolhedoramente, que é o meu espaço no Instagram, que foi uma identidade que surgiu a partir. Eu estava te ouvindo falar com o lançamento do curso e me identifiquei muito, né? Pelo que eu compreendi do trabalho que vocês estão fazendo, foi algo que surgiu a partir do momento que vocês se tornaram pais. Vocês mergulharam nesse universo, sentiram a potência que há nesse universo e entenderam que tem muita informação que as pessoas não têm acesso. Eu me identifiquei muito com isso, porque imagine, eu sou psicóloga, eu já era psicóloga quando eu fui mãe, eu tenho um bebê de 2 anos e meio, o Gael, e quando o Gael nasceu, eu peguei ele nos braços e eu disse, nunca estudei isso na psicologia, eu já tenho 10 anos de estudo e nunca falaram sobre nada do que eu estou sentindo agora. Uau! Isso é muito forte, cara. E aí eu disse... Carolzinha chegou. Oi, Carol. Bom dia, Carol. Muito prazer, Nicole. Ela chegou bem na hora que eu estou compartilhando a história. Que legal. Então, eu estou contando como que surgiu Acolhedoramente, né? Eu já era psicóloga, já trabalhava, já tinha meu consultório, já tinha meus pacientes, então eu engravidei. E no momento em que eu parei meu filho, eu peguei ele no colo e eu tive um insight. Eu disse, cara, o que é isso que eu estou sentindo? Eu estudo psicologia há 10 anos e eu nunca entrei em contato com nada sobre isso. Eu nunca tive dimensão do que era isso. Nunca ninguém me falou na psicologia sobre isso. Então, imagina as pessoas leigas. Imagine se eu estudo emoções, nunca entrei em contato com isso, sobre puerpério, por exemplo, sobre qualquer emoção ligada ao estado do pós-parto ou da gestação, que são os leigos. Então, eu já tinha uma conta no Instagram, mas não se chamava Acolhedoramente. Então, eu vou criar um espaço para falar sobre isso. E passei a estudar e me especializar nesse campo, né? E hoje é o Acolhedoramente. E é um espaço, é uma causa, né? Onde eu tenho uma voz, onde eu busco falar sobre as coisas que não se fala sobre a maternidade. E que é justamente onde se adoece. É sobre esses não ditos da maternidade. Né? Justamente esse lugar onde se romantiza demais, onde coloca esse cor de rosa e se pinta uma coisa e que no fundo não é. Que no fundo não é.
Na verdade, o que eu acho é que, assim, é uma linha muito tênue, né? A gente não pode transferir nenhuma espécie de pessimismo com o Não, futuro. Mas, ao mesmo jamais. tempo, também a gente não pode tirar o romantismo. Mas era Isso. preciso que houvesse um trabalho de Aham, aham. entendimento do que Isso, acontece, das isso, transformações, da, isso. e que não existe, né? Exato. E que não existe. Aham. E o mais louco é que ontem a gente estava falando isso, né? O curso que a gente fez, Nicole, não tem nada parecido. Ele é muito profundo, muito divertido também, Uhum. muito bem feito, não tem nada parecido. Então, assim, para qualquer pessoa, ele serviria ou como conhecimentos gerais, ou Uhum. realmente para quem está do lado de alguém que vai ter bebê e quer aprender um pouco mais sobre o universo e poder ajudar, ou especialmente para quem está planejando ter bebê ou acabou de ter bebê. O que acontece é que não temos a cultura de entender o que vamos viver. E a Uhum. importância e a diferença que dá é você estar preparado de fato. Uhum. E como você disse, né, muito interessante, como que pode. Porque eu, como ator, ok. A Carol, como veterinária, administradora, ok. Agora, você também, como psicóloga, muito possivelmente não, eu conversei com um obstetra, que ele tem um trabalho maravilhoso, eu esqueci o IG dele agora, ah, eu esqueci o Instagram dele. Ele falou assim, cara, durante todo o pré-natal, o cara é obstetra, ele não tinha informação nenhuma, porque na faculdade não se Uhum. fala, não, tipo, eu falei assim, como Aham. assim? Tá ligado? Aham. Então é muito É isso. sério, né? A gente tem um Dar caminho aí. acesso à informação não fazer terrorismo, pelo contrário, né? É deixar aberta a informação e Isso. desconstruir o romantismo. Romantismo é uma coisa, amor é outra, ternura é outra. Tem coisa Ah, melhor do que cheiro de neném, do que o cheiro da cabeça do nosso filho, né? Não tem. Isso está dado, né? Isso não precisa mais ser construído. Isso está isso. dado na nossa sociedade. Nós Uhum. somos extremamente pró-vida, nós somos extremamente pró-bebês, né? Nós somos encantados com as grávidas, nós somos encantados com os bebês, mas nós não temos as puérperas, né? Que são as mulheres que acabaram de parir, provavelmente você, Carol, também esteja ainda, né? São muito invisíveis. E é essa que é a questão. As mulheres grávidas têm todo esse glamour, esse brilho maravilhoso, todo mundo dá Exato. espaço. Chegou o Exato. bebê, ninguém olha para essa mulher, ninguém mais olha, né? E E tem é o um certo momento. incômodo, né? Porque assim, ela pode vir a pedir alguma coisa, o bebê pode começar a chorar. Se ela pedir Uhum. para trocar uma fralda, você é obrigado a estar aqui e ver, tipo, são N E coisas, aí né? são espaços que não aceitam crianças, são as pessoas que vão viajar de avião, o avião inteiro fecha a cara, ninguém estende a mão para ajudar uma mulher com um bebê. Agora, se for uma A gestante, Carol viveu isso, né? No avião, né? Não, gente, graças eu a já Deus eu tive encontrei cada pessoas situação. maravilhosas, mas é É, mais difícil realmente. é Quando você está muito. grávida, Então, se abrem as portas. Mas daí com o é, bebê já te olham com uma carinha mais feia mesmo. tem um olhar muito de invisibilidade, né? Não é nem ter o olhar, é não se olha para a puérpera e isso adoece. Então, eu entendo que não dá para ser portador da má notícia, né? De que tem coisas que acontecem que a gente precisa cuidar, né? Que vai ser ruim, não é que vai ser péssimo, mas que se não olhar com cuidado, pode ter um desfecho ruim. Nem Uhum. todo mundo tem apoio, nem todo mundo tem recursos e condições de cuidar bem de uma puérpera, né? Agora, o que define essas mulheres que têm 4 filhos, 5 filhos, 3 filhos e que elas conseguem dar conta de tudo e elas simplesmente elas estão bem? Tipo, e você Quando olha e você você fala vai, assim, uau, o Qual que é o que quando você segredo? vai, qual que é o é, segredo? quando você vai ouvir mais a fundo, Júlio, depende do que é estar bem. Porque muitas vezes eu estou bem, mas eu, por exemplo, tenho sintomas de uma doença muito grave acontecendo no meu corpo. Uau. Tá? Eu estou bem, eu tenho 5 filhos, está tudo sob controle no Instagram.
mas no backstage tem algo acontecendo de uma doença autoimune grave. E aí você não tem acesso a isso. Ou é uma pessoa que está em depressão grave e você não sabe. Porque depressão não é necessariamente alguém que está chorando. Tá aí, por exemplo, Robbie Williams, humoristas, atores que se Como eu suicidam. chorei quando esse cara morreu, foi inacreditável. Exatamente. Inacreditável. E aí a gente toca nesse campo, né? As pessoas dizem muito, Nicole, você trabalha com perinatalidade, então você deve trabalhar no mundo cor-de-rosa, embora minha sala seja toda cor-de-rosa, né? Meu consultório. Mas é muito lindo, adoro trabalhar com as grávidas, com os bebês, mas é tão complexo porque não é tão cor-de-rosa assim. Às vezes é cor de Almodóvar também, às vezes é um negócio intenso pra caramba, porque, como o Júlio perguntou, Nicole, como são as taxas de suicídio materno? Né? Hoje, Carol e Júlio e seguidores que estão participando da live, talvez vocês não saibam, mas os estudos hoje mostram que se morre mais de suicídio materno do que de hemorragia no parto. Nossa. Uau. Tem mais mulher tirando a própria vida no primeiro ano de vida do bebê do que morrendo no parto. Nossa, então, isso é um índice muito grande, né? Muito grande. E isso diz muito da falta de apoio mesmo, de quem é o entorno que está ao lado dessa mulher? Será que ninguém viu como ela estava? Uma mulher que chega num ponto desse, ela anunciou. Ela anunciou que não estava vindo bem, né? Mas eu acho que as pessoas encaram como é normal, é a fase, né? Vai passar, né? Eu acho que é um pouco delicado. Às vezes a mãe se fecha também, né? Não tá aberta, tá tudo bem, vai dando. E na verdade é como você falou, né? Ela tá ali fechada, ninguém consegue enxergar talvez aquilo. É bem delicado. Porque também há algo uma muito complexo. insegurança de mostrar fragilidade, né? Como eu, mãe com um bebê, posso mostrar que eu tô frágil, que eu tô isso. E isso, cara, isso é muito ruim. Eu deveria estar muito. Essa é uma frase muito recorrente. Eu deveria Isso. estar tão feliz, eu tenho uma bênção nas minhas mãos, eu deveria estar tão feliz. Tá, uma coisa não invalida a outra. É uma bênção, mas é possível que a mulher tenha sentimentos ambivalentes em relação ao bebê. Todas as relações humanas são atravessadas por ambivalência. Eu amo muito, por exemplo, o meu marido, mas tem momentos do mesmo dia que eu amo e que eu quero estar longe. Eu amo e eu nutro um sentimento de sufocamento, enfim, de raiva, em todos os nossos afetos, eles oscilam. Isso na relação com o bebezinho, que é pequenininho, que é fofinho, mas cansa, né? E isso as mães têm muita dificuldade de assumir e às vezes precisam vir no consultório para dizer, Olha né? só. Para conseguir dizer, olha, eu amo meu filho, mas eu acho que eu tô ficando louca porque eu não aguento mais ele. Eu disse, ai, que bom que você tá podendo Tem falar. uma frase, né? Eu Que falo que bom. eu tô cansada, mas não significa que eu quero doar meu filho, que eu quero, né? Eu tô Não. E o que cansada. mais adoece as mães hoje é não ter essa liberdade de se queixar, de simplesmente dizer, tá, eu sou mãe, mas principalmente se a gente for pensar que tempo é esse que a gente está vivendo, né, Carol, né, Júlia? Poxa, pandemia. Não era para a maternidade estar da forma que está. Sim. Tão isolada, tão sem possibilidade social, né? Imagina os pais da Carol, as irmãs, os cunhados, a família, a bisavó, foi conhecer, parou, não viram mais a Carol. Não, do quarto, quinto mês, né? Não, eu tava com 6 meses. Tava com 6 meses, foram ver o Dudu com 3 meses. Interrompendo lá, justamente. É que estão me ligando, se insistir de novo, eu acho que a pessoa vai insistir de novo. Oh, tem uma Enquanto. coisa interessante. Tem uma Diga. coisa interessante aqui, Nicole, que eu queria que você falasse um pouco disso. Como é difícil ver os meus filhos crescerem. O que é Olha, isso? não passamos por isso ainda. Ver os filhos crescerem em que sentido? A Não frase sei. tá. Crescerem.
tipo, eu não sei, eu te perguntei, eu queria entender, eu não sei nem se a pessoa pode reformular a pergunta, porque assim, eu olho às vezes, eu olho às vezes para o José e eu olho às vezes para o Dudu, e essa ambivalência, né? Ao mesmo tempo que eu quero que eles cresçam, ao mesmo tempo que eu quero eles, uau, tá ligado? Sei lá, fazendo qualquer maluquice comigo, uma viagem, ou estudando alguma coisa, ou interagindo num filme, qualquer coisa. Eu também não quero que eles cresçam, tá ligado? Porque é tão gostoso. Isso pode ser ampliado e ir para um lado ruim, que seria isso, por exemplo, que a pessoa tá falando? A gente vive, Tipo, a gente me dói vive ver num crescer? tempo, Júlio. A gente vive num tempo muito acelerado. É um tempo que a gente quer tudo para ontem, para já. E isso vai ter impacto na própria parentalidade. Ah, A gente tá. Não, quer que o escreveu aqui, bebê, explicou melhor, né? ó. Que é ver o filho crescer. Ah, tá, é um outro momento. Como é ver o filho crescer e deixar ele seguir em frente, seguir a vida. Ah, é outra coisa, né? Mas complementando, né? A gente vive num tempo muito acelerado e isso vai ter impactos também na nossa parentalidade, né? De eu quero que essa fase passe logo porque... E de repente passou, realmente. E aí a gente se lamenta. Né? É eu muito falo que eu complexo. cheiro cada pedacinho. Se eu pudesse guardar o cheirinho do Dudu num potinho, sabe? A Carol fala isso Eu direto. falo, porque é muito gostoso. E na do José eu não curti tanto assim. Eu acho que outras coisas vieram. Esses primeiros 3 meses do bebê são assim, são mamãe, sabe? É uma uma explosão adaptação subjetiva. gigante. Né? Exato. E agora Ninguém Dudu, passa imune por esse vendaval do primeiro. Né? E daí o segundo eu consigo curtir mais. Eu acho que o tempo, parece que ele já está na nossa vida há muito mais tempo, né? E a gente está curtindo muito mais, porque também passou. Eles estão com que idade agora? O José com 1 ano e 7 e o Dudu vai fazer 4 amanhã. 4 meses, né? 2 bebês, né? 2 bebezinhos. 2 bebês, sim. Mas você vê como são experiências subjetivas muito distintas. Isso. Né? O José te inaugurou enquanto mãe, inaugurou o Júlio enquanto pai, então ele foi toda uma outra experiência. Né? O que acontece muito do primeiro trazer essa enxurrada de desconhecimento mesmo, de ninguém me avisou que seria assim, né? Isso é muito relativo, porque às vezes avisam, mas a pessoa também não está muito pronta e aberta. E também tem coisas que não dá para preparar tanto, porque é da ordem do encontro. Né? Eu sempre falo, tem gente que parece que está prestando concurso público para se tornar pai e mãe. Não, Nicole, eu já li tal livro, tal livro, tal livro, tal livro. Eu disse, não, peraí, é concurso público, é concurseira? Né? Porque, inclusive, chega nas vésperas do parto, é preciso que a mulher esteja minimamente com esse psiquismo mais fluido, com menos excesso na mente, para conseguir justamente que esse psiquismo apague e o lado mais irracional, né? Mais primitivo, consiga parir. Esse cérebro que está muito cheio de informação, bloqueia, e é muito difícil um corpo funcionar. E isso realmente é muito verdade. Tá vendo? Porque quando a gente se desconecta no trabalho de parto, a gente entra até na famosa partolândia, Partolândia, né? Que é uma coisa biológica que você precisa entrar naquele mundo. E realmente, por isso ontem até a gente falou da importância da equipe, né? De ter uma equipe que você possa confiar no parto, porque realmente você se entrega e aquele conhecimento todo que você leu a respeito do parto, você nem lembra, você só age, né? Instintivamente. Acho que o conhecimento ele é bem importante para poder viabilizar. Minutinho só, já volto. Claro, claro. Adoro esse cenário de realidade que vocês trazem, né? Como eu estava falando para o Júlio no início da live, como isso faz função para as pessoas, principalmente hoje em tempos de rede social, para entenderem que todos vivem isso, inclusive famosos, né? Sim. Que precisam interromper o que estão fazendo para atenderem seus bebês e seus filhos. Por exemplo, agora estava tudo programadinho, né? O José ia dormir, o Dudu já tinha mamado, porque geralmente ele tá mamando nas lives, né? Mas eu falei, não, hoje eu vou conseguir. Fui lá, fiz uma maquiagem rapidinha, peguei o Dudu na descida da escada, o José chorando, fazendo aquele escândalo, que não queria dormir. Eu falei, não, dá aqui que eu levo ele dormir.
né? eu Então a tava. gente quer esse É, aconchego, não adianta. Pô, deixa eu exatamente. só falar uma coisa, Exatamente. Carol, que eu vou ter Eu que... estava também falando, o meu filho tem 2 anos e meio, né? E a gente também vive isso, de não é porque eu sou a psicóloga que a Nicole mãe não passa por seus desafios. O Gael tem 2 anos e meio, tem uns 10 dias que mudamos ele do berço para a cama, e agora Ah, ele acorda os despertares e nos procura pela casa na madrugada. Então a olha, gente tá justamente na semana de lançamento do livro, ele desperta na madrugada, meu sono tá alterado. Parece que escolhe assim, sabe, a semana certa é. para despertar. Então tem algo aí de uma falta de controle que a própria paternidade e maternidade traz. E que Isso, é bem isso. Eu vou te angustia, interromper um pouquinho, Nicole, desgasta. que o Júlio quer Claro, entrar Não, é aqui só rapidinho. porque claro, eu tenho uma ligação urgente aqui, claro, mas eu vou gente. voltar, é rapidão. Mas eu só queria falar uma coisa, porque eu li um comentário de alguém falando assim, ah, as pessoas querem ter bebê, mas bebê é só uma fase passageira. Hum, Eu não sei se eu interpretei bem ou não, mas de qualquer forma vale dizer que se ninguém constrói uma parede já do meio, né? Assim, o bebê é como se fosse os primeiros tijolos que você vai, É a as, fundação, né? as é a consequências, fundação. as É a consequências fun- de um pré-parto, as consequências do parto, as consequências dos primeiros dias, elas vão ser sentidas ao longo de todo o desenvolvimento da vida do ser humano. Então, sei lá, cara, é impossível pensar de não ter informação suficiente, entendimento suficiente e eu estar bem com a Carol para estar na nossa melhor fase nesse momento mesmo, de todo, né, de Exatamente. pré-natal, parto, bebê, porque é isso que vai ditar para não ter que fazer o que você falou, né? Ter que correr atrás e Sim, fazer a reforma, né? E exato. ter que reformar todo Fazer o mês. Puta, reboco da temos que parede. quebrar de novo. Nossa, vamos ter Exato. que não sei o quê. Fazer o Então, reboco da parede. Por isso que o essencial é prevenir, é trabalhar pré-natal, né? É trabalhar o pré-natal, é entender que hoje os estudos todos apontam para o trabalho do psiquismo pré-natal, inclusive para o desenvolvimento cognitivo, afetivo do bebê intraútero. Então, as pessoas dizem, nossa, Nicole, mas o que uma grávida vai fazer no consultório? Por que tem que cuidar da nutrição, tem que cuidar de toda a suplementação, das ultrações, enquanto, por exemplo, um casal está se agredindo, Nossa. né? E não dá para desconectar corpo e mente, sobretudo na gestação. É, Principalmente quando hoje a gente sabe que a depressão pós-parto ela tem grande parte origem na gestação. isso que eu ia falar, as pessoas acabam Hum, não falando, né? Falam muito dessa depressão, do baby blues, mas não falam que isso aham. pode ser sim evitado, né? Pode, Sim, tem pode, essa pode, prevenção que você já pode ir pode, procurando, não precisa pode. apagar incêndio, né? não é uma sorte ou um Não, azar químico, né, do corpo. não. Pode trabalhar com Existem, a... é multifatorial, tem componentes químicos, sim. O que Sim. a gente precisa quebrar é a crença de que depressão pós-parto é sinônimo de uma má mãe, que a gente está enraizado na cultura. Mas imagina a fulana de tal tá deprimida. Como é que pode? Ela tem um bebê lindo, tem olho azul, menino, como é que ela pode... Como se Ó, a assim, a vida é mulher muito saísse da doida rotina. aqui, ó. Só fazer um parênteses. Camila Bosa, meu amor, minha irmã. Tá lá nos Estados Unidos, precisa falar urgente comigo. Ela já ligou aqui algumas vezes. E eu já tô com o telefone aqui da minha mãe. A Vai fotinho da lá, minha mãe com o José aqui, ó. que graça, Precisa que graça. atualizar essa foto, né? Eu tô aqui com Podem outro ir, gente. telefone, Camila, porque a Carol vai continuar com a doutora Uhum. e eu falo com você Aham. nesse, tá bom? Muito obrigada, Júlia. Pode Tem- ir. Temos aqui, só esperar ela ligar aqui no outro. Temos que lembrar que antes de ser mãe das minhas trigêmeas, temos que lembrar que antes de ser mãe das minhas Acho que é o pai trigêmeas, falando, né? ela é minha mulher, esposa, amante. Faço questão dela ir ao salão. Hoje ela foi pra academia, que da hora, velho. Olha, pai, Olha, né? Mano, que paizão, é, velho. é Gostaria muito de ter isso. um filho por ano, mas infelizmente ser mãe ou pai não requer apenas amor. Claro, ele sendo uma base enorme. Eu te entendo profundamente, eu queria ter também. Eu já tô com saudade de tudo, cara. Tipo, dá muita vontade. Ah, e ontem, tipo assim, quando a gente conversa com os profissionais, né, com você, com qualquer outro profissional, a gente sente uma vontade. Mas especificamente com o obstetra,
como o Domingos Mantelli. Ele é um cara Eu que ele vi fala ontem. tanto... Você tem vontade de... Útero, o meu útero coça, para você ter ideia. Mas é muito difícil. A gente também que trabalha na assistência ao parto, eu trabalho muito com obstetra, com doula, com enfermeira, com fisioterapeuta. É um universo que dá muita vontade também. É muito tentador, né? Porque você trabalha com muita vida, isso é muito emocionante também. É muito cor-de-rosa. Acho que tem muita beleza, principalmente. Passa o telefone. Aninha, ajuda aí, passa o telefone da minha mãe para Camila, que ela tá ligando no meu. Desculpa a confusão. Camila, liga no telefone da minha mãe. Pelo amor de Deus. Olha aí. A Carol vai continuar aqui com a doutora e eu converso com você. Meu, é muito legal a vida como ela é, né? Ela estava falando a importância, e isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar muito, porque nortear eu e você que estamos com essa chama de produzir conteúdo, enfim, temos o curso, é nossa responsabilidade levar para o maior número de pessoas, que ela diz que é legal, é a importância da gente mostrar cada vez mais qual é a realidade, né? Então, numa outra ocasião, eu estaria, meu Deus, está saindo errado a live. Por que a Camila está ligando? Por que eu estou tendo que não sei o quê? Porque as pessoas acham que os globais não têm problemas de bastidores, né? Que as coisas só saem errado na vida dos anônimos. Quando sai errado na vida de todo mundo. Inclusive da terapeuta também, que tem... Agora a pandemia escancarou a intimidade de muita gente. Eu passei pelo menos 4 meses dentro da minha casa, atendendo com meu filho abrindo a porta e eu tendo que interromper atendimento com o paciente. Verdade. Várias vezes o Gael abriu meu quarto, meu cachorro roncou, eu tive que pedir, eu tenho um bulldog, e eu dizia, pelo amor de Deus, não é meu marido, é meu bulldog que tá roncando, me perdoa. Então, assim... Do mamando. Então, o Rossandro ontem tava assim, ó... O Rossandro assim, né, fazendo umas caras. Eu falei, Rossandro, não é... o bebê tá aqui, Rossandro. Então, a pandemia escancarou. Eu não sei se faz parte do teu dia a dia, se você pode falar a respeito disso, sente à vontade. Mas, assim, há várias... como global também, que nem você falou, né? O cara acabou de sair de uma novela lá, de uma edição especial da Globo, sempre vi ele lá na Globo e tal... Quando a gente alcança alguma coisa, ou você, como a psicóloga, vai jantar lá naquele restaurante, todo mundo sabe que você é a que cuida das mamães, dos papais, dos bebês. Todo mundo que chega em algum lugar, eu acho que passa a temer também como eu vou me expor, como eu vou falar, como eu vou agir, como eu vou me portar. Que eu queria que ela falasse a respeito de qual é a linha tênue do se expor na internet. Qual que é a linha... Porque eu e a Carol, a gente falou assim, a gente está tentando chegar mais próximo possível do real. Mas qual que é essa linha aí? Porque muitos falam, eu não exponho a minha família, eu não sei o quê. E eu, por exemplo, tomei a decisão com a Carol, já falou aí, Aninha, de que a gente quer que os nossos filhos olhem nossas redes sociais quando tiverem mais velhos e falar, meu pai e minha mãe era muito doido, olha as coisas que eles postavam, tá ligado? Mas, falei. Ótimo, Júlia. Até muito boa, só para complementar muita boa o que o pergunta. Júlio falou, a gente não tem como ficar no celular o dia inteiro, né, e mostrar realmente. Eu queria muito mostrar minha rotina para mostrar que é igual de todas as mães. Mas a gente acaba fazendo recortes, né, de mostrando num período que acaba... Até é uma dúvida minha, assim, de como... Porque o José tá naquela fase que ele gosta do celular. E se ele vê o celular, ele quer pegar. Então, eu tenho que evitar de estar com o celular na mão. Então, eu fico naquela, né? Eu quero mostrar, eu quero falar sobre o nosso dia a dia, que eu acho muito importante, que nem você falou. Só que eu também tenho essa questão de mãe, né? Da criação. É uma coisa, assim, muito... É difícil, que nem o Júlio falou. É uma linha tênue ali. Respondendo a pergunta do Júlio, primeiramente, quando isso toca, né, a vida da terapeuta, né, quando isso entra na questão como expor a vida da Nicole pessoal dentro do perfil do Instagram, eu não gosto muito de expor a vida pessoal, porque isso tem efeitos nos pacientes e eu me preservo em relação a isso. Sim. Porque eu trabalho com dentro do consultório
a verdade é deles, é sobre eles, não é sobre mim. Então, eu me preservo em relação a isso. Em relação à minha maternidade, em relação ao meu estilo de vida, né? Senão isso contamina. Senão a terapia vira sobre mim e não sobre o meu paciente. Entendi. Então, é apenas por isso que eu me preservo nas redes sociais. Eu tenho 2 perfis, um perfil meu mesmo, onde eu posto a minha vida, e um perfil profissional, que uma vez ou outra eu posto algo sobre o meu filho, porque eu acho que também é importante marcar, que eu também sou mãe. Mas é algo muito, muito sutil, não é algo escancarado. Mas vocês, enquanto... Acho que tem uma função social o trabalho de vocês. De desconstruir essa idealização de que só quem não é famoso que sofre, por exemplo. Só quem não é famoso que passa perrengue, né? Ah, com certeza. Todas algo... as mães somos igual a todos, né? Assim, eu acho que só a gente acaba expondo um pouquinho mais. E deixa eu tinha uma pergunta, agora eu acabei esquecendo, que era bem importante, mas vamos à próxima. Tem esse pós-parto todo, né, que a gente passa, e dentro dele tem a privação de sono junto, né? E eu acho que deve ser a queixa da maioria dos pais. Isso aconteceu aqui em casa tanto para mim quanto para o Júlio, porque como com 2 bebês agora, com o Dudu mamando muito no início, o Júlio tendo que dar mais atenção para o José, foi aquela loucura. Assim, como que a gente pode lidar com essa privação de sono, né? Que deixa a gente louquinha mesmo. Psicologicamente, muito... né, Gui? A privação de sono, ela precisa estar muito contornada pelo entorno. A privação de sono, ela se torna um fator de risco para outros adoecimentos, para um burnout, por exemplo, quando ela está sozinha. Quando essa mulher ela não tem um entorno, por exemplo. Quando durante o dia não tem outras pessoas auxiliando. Sim. Porque uma coisa é uma privação de sono. Uma coisa é uma privação de sono se durante o dia tem outros braços, outras pessoas apoiando. Só um minutinho que você está escutando o Júlio daqui. Júlio, você tem como só falar lá fora, porque tá todo mundo escutando. A vida como ela é. Vamos lá. Então, Carol, uma coisa é a privação de sono quando ela tá isolada, né? E uma coisa é a privação de sono quando tem toda uma rede apoiando essa mulher. Sim. Né? Também olhar para a privação de sono, a duração dela. Se é algo que se encaixa aí nos primeiros meses de vida do bebê, onde a demanda é desse bebê completamente desamparado, imaturo, cognitivamente mesmo, neurologicamente. O bebê nasce com o cérebro do tamanho de 25% do cérebro humano. Nossa. Então ele ainda está muito piquichichito, muito em desenvolvimento, então ele precisa desse colo, desse contorno todo durante os primeiros meses. Essa privação de sono, quando ela é muito estendida, e aí é preciso olhar, né? Porque a gente acha que às vezes vai, tipo, Tico e Teco vão... A própria questão da temporalidade, ela fica muito alterada no estado do pós-parto. Já não é o relógio. Verdade. 10 minutos não são 10 minutos. Você já percebeu isso? Totalmente. E no início tem aquela coisa, né? Você amamentar em livre demanda, mas você tem que estar de tanto e tanto tempo, o bebê não pode passar de tanto tempo sem mamar. É uma pressão que eu vivi muito na amamentação do José, que eu pensei na da segunda do Dudu, eu falei, olha, não vou olhar relógio nos primeiros 3 meses. Nem para a hora que ele acordou melhor de madrugada, muito melhor. Eu aconselho todas as mães nos primeiros meses a não olharem no relógio. Olha aí, gente, anotem, por favor. Não, eu sentia fome, eu comia, não importava que hora que era. Sentia sede, eu ia lá. Ele acordava, sabe, tinha aplicativos que você tinha que ficar anotando as mamadas, né? Tudo isso, gente, me deixou tão neurótica, assim, que não vale. Gera um estado ansioso que muitas vezes foge do controle e desanda justamente a amamentação. Isso. Então, você falou algo, Carol, que é fundamental. A amamentação, como tudo na maternidade, precisa ser autoral. Você precisa fazer do jeito que cabe para você. Isso Tem que ser do seu jeito, na tua forma, porque senão não acontece. É fonte de dor e de sofrimento.
né? E o que acontece é que hoje as mulheres pegam uma fórmula mágica que foi ditada e Isso. tentam encaixar em si. É igual tentar botar um sapato 2 números menores no seu pé. Resolveu, Júlio? Resolvi. Não, olha que louco. Deixa eu contar para vocês. Diga. Eu gosto de desafios. E eu tô nessa pegada de mostrar para as pessoas que nada é impossível. O Black Eyed Peas lançou um challenge de um hit mundial, de uma música chamada Vida Louca, durante a pandemia, com o maior nome do hip hop e o maior nome do reggaeton. Eu peguei, olhei para Carol e falei assim, Carol, quero participar desse challenge mundial. E aí a gente fez um vídeo. Eu ganhei esse challenge. E aí eu tô lá em primeiro lá, fui um dos 5 ganhadores no mundo todo. E aí o Black Eyed Peas, ele repostou as matérias que eu saí aqui no Brasil e tal. E uma amiga minha que mora nos Estados Unidos acabou mostrando isso para algumas pessoas. E tem 2 televisões que querem fazer uma reportagem com esse ator brasileiro que fez isso, e um outro convite para um trabalho lá, cara. Tipo um negócio de doido. Por isso que ela tava que nem doida. Você vê, tem algo fundamental na tua fala, Júlio. Você diz, adoro o desafio. Mas tem desafio maior do que humanizar esses pedacinhos de carne que saem da gente? A gente fica destemido. Mesmo que seja para ir lá para os Estados Unidos fazer o que quer que seja. Né? Como eu estava te falando, quando eu peguei o Gael no colo, eu disse, eu nasci outra pessoa, outra terapeuta agora. Exato. E no momento que eu estava no pós-parto dele, que eu estava com aquele turbilhão de emoções que eu não sabia o que fazer com aquilo, nunca ninguém tinha me falado, nenhum livro tinha me dito, eu comecei a estudar, a fazer curso online nessa área da perinatalidade. Gael, quando tinha por volta de seus 8 meses, eu passei a ir para São Paulo todo mês, quase 2 vezes ao mês, fazer especialização. Quando ele tinha 1 ano, eu fui para a França defender artigo em congresso. Nossa. Então, assim, tudo isso aconteceu no meio da maternidade, enquanto eu estava com ele, e isso vinha numa força. E foi ele que trouxe, ele me inaugurou nesse... Eu só tô aqui por causa dele, sabe? Sim, é isso aí. Então, é o desafio que eles trazem pra gente, eles nos apresentam e nos introduzem nisso. Né? E eu posso te falar uma coisa muito importante, cara, que é o que tem me movido, assim, até com essa brincadeira do Black Eyed Peas e tudo, o entendimento que eu tenho através da minha vivência com os meus pais, e o que eu passei a viver com o nascimento do José, com a Carol, com tudo que a gente fez até agora e está vivendo até agora, é que a importância da gente significar alguma coisa para os nossos filhos. E a maior herança que a gente pode deixar para ele não são coisas, não é nada material ou visível. É o amor, é os sentimentos, é o exemplo que a gente pode dar. Então, assim, eu quero que os meus filhos, que é o que o seu filho, quando crescer, vai observar, que é assim, cara, como que minha mãe se posicionou? Como que ela enfrentou as coisas? Como que ela sonhou? Porque, assim, a vida, ela, o tempo inteiro, ela apresenta pra gente que, ei, coloca o pé no chão aí, cara. Ou, isso não é possível. Ou, isso não sei o quê. E eu acho que a coisa mais importante que a gente pode deixar para os nossos filhos, quando a gente não estiver mais aqui, é esse espírito mesmo de empreendedorismo, de aceitar desafios, de lidar com uma pressão, sabe, de se reinventar. A maior transmissão, Júlia, é a gente se realizar. Isso. Acho que o maior legado para um filho é ele dizer, a minha mãe se realizou na vida. Acho que é isso. O meu pai se realizou na vida dele. Ele era uma pessoa realizada. Né? Isso. Acho que é isso. E uma coisa difícil para mim, que eu quero, com o tempo, tentar estudar, e eu acho que com o acúmulo de profissionais que eu vou conversando, talvez eu consiga ajudar, porque outro dia eu estava fazendo uma live, e eu tenho live, tipo, né? Aqui, ó, não tem... Posso pedir um segundo? Eu já volto? Não. Eu sou a prova, totalmente improvisado, nada totalmente improvisado. Então, de repente... perdi meu bebê estrela com 1 mês e meio, ouvi minha sogra dizendo que bom que eu não tive esse filho e que bom que eu não tenha mais nenhum, porque eu não sou capaz. Aí uma outra mãe, olha,
eu tô vivendo dias muito difíceis. Meu marido tá ali dormindo, ele não olha para minha cara a hora que eu chego, a hora que ele chega, ele não pergunta das crianças, ele não se interessa o que que eu faço e não sei o quê. E eu fico imaginando, né? Aí você tenta ouvir teu coração, a tua alma e falar o que você acredita. E aí eu queria até que você me dissesse isso, porque tem muitas pessoas que podem ajudar outras pessoas aqui na live e que vão assistir. E eu sempre tento ir para um lado assim do disruptivo, da coragem, sabe? Porque eu entendo, Nicole, eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, é que a vida ela é muito passageira. Os momentos eles são muito passageiros. Então, eu acho que muito melhor do que tentar sustentar uma situação limite e aonde a mãe é submetida ao isolamento forçado, a não significar nada para esse marido, nem os filhos. Não é melhor, depois da tentativa de tentar consertar, pegar uma cola e consertar isso, não é melhor que realmente ela encare esse desafio do tipo, é melhor eu dar o melhor de mim sozinha com eles e que eles vejam o meu exemplo e que eles vejam a minha coragem, do que ficar submetendo todos a uma vivência desagradável. Tem tanta coisa na tua fala, Júlio, isso daria outra live. Mas veja... Vamos fazer então, já está marcado. Com certeza. Isso parte do pressuposto, primeiro, de que a agressão ela só é física, de que violência só é física. Então ele não me bate, então eu não sou agredida. Existem feridas que são feridas na alma. E que isso tem um preço e tem um custo que muitas pessoas não contabilizam. E que isso é transmitido. Perfeito. Ele não me bate, isso se transmite. A criança não entende, isso se transmite. São feridas nas almas das crianças, são feridas nas almas das mulheres. Então, até quando? Né? Até quando? Há de se pensar. Há de se pensar. Agora... Muitas vezes é preciso não doer muito para nunca mais doer também. Né? Agora, é preciso... Agora, Nicole, como é importante, né? Tipo, esse outro desafio que eu e a Carol, a gente decidiu participar dessa revolução tecnológica, pedagógica, e falar assim, uau, vamos nos dedicar a criar um curso onde todo mundo possa ter acesso ao que a gente acredita que são os melhores profissionais, e através dessa experiência, dessa aventura que a gente passa a viver, né, a gente quer que as pessoas... O que é de verdade para você? Falando a respeito, fazendo um paralelo do curso que a gente está lançando, Paz e Agora, o que significa ter a informação para você? Acompanhar alguém vivenciando uma experiência e tudo isso transformado em aulas. O que significa isso? O que isso pode agregar na vida das pessoas, na sua opinião? Acho que desconstruir, por exemplo, uma série de crenças sobre... o que é a parentalidade, sobre, por exemplo, o que é a gestação, o que é a experiência do parto. Tudo isso é construído socialmente. Tá? Nos anos 80 era uma coisa, nos anos 90 foi outra, 2000, hoje estamos em 2020, caminhando para 2021. Muita coisa evoluiu, a gente fala outra língua, outra linguagem. Eu acho que é sobre isso também, né? O acesso à informação também é trazer todo um outro universo que as pessoas realmente não têm acesso. Porque, querendo ou não, é muito pouco difundido todo esse universo. Né? E é também empoderar as pessoas, dar poder a elas de fazer escolhas. Conhecimento é dar escolhas. Quem não tem conhecimento está fadado a um só caminho. A repetir. E muitas vezes é repetir feridas, muitas vezes é repetir caminhos de dor, né? Então, eu acho que é libertador. O conhecimento, ele liberta a dor. Acho que é por aí. A psicologia vai nesse sentido. Conhecimento de si. Para libertar dores, né, de si mesmo. Olha, continue fazendo o trabalho que você faz, Nicole, porque é isso que você falou, né? Por exemplo... Nós não conhecemos no início, quando engravidou,
A gente não sabia que a gente tinha que estar preparado, como a gente deveria estar preparado. Eu também não, tá? Eu caí de tobogã. Foi assim, ó. A Ju tá aqui, ó, e não dá para estar em 2020 usando as roupas da década de 70. Que da hora. É isso, exatamente. Tem que atualizar, inclusive, o styles. É isso. Mas, Júlia, eu também não sabia, e meu filho só tem 2 anos e meio. Eu fui mãe numa cidade que não é a minha, eu não sou de Curitiba, então eu não conhecia ninguém aqui. E eu caí de tobogã numa experiência que eu não fazia ideia, né? Não fazia ideia de nada disso. E eu fico vendo esse trabalho que a gente está fazendo, por exemplo, essa live que a gente está fazendo, e eu começo a fazer um balanço do que está sendo a quarentena, a pandemia, o que foi, e eu não consigo deixar de olhar para o lado bom de tudo, sabe, do que aconteceu para a gente, porque realmente, cara, a ausência de informação, o entendimento do preparo, da importância de ter o preparo, o acesso a esses profissionais, tá ligado? Porra, no mínimo aqui, eu não sei, o mínimo que dá o nosso IGTV no final das contas é 10 mil, 12 mil, 15 mil, sei lá, mais as divulgações que as pessoas depois, sei lá, é minimamente assim, o que pode dar o nosso IGTV. Então, você pensar que são 15 casas, 15 cozinhas, 15 salas, 15 mil salas, né? 15 mil cozinhas, 15 mil garagens, 15 mil almas, corações, que passam a entender que existem esses profissionais, que existem um outro olhar, que existe uma... Então, acho que é esse trabalho de formiguinha mesmo que a gente tem que fazer, sem ansiedade, cada vez mais ir fazendo, porque realmente é um momento de transformação muito grande que a gente está vivendo, cara. Isso. E essa é a minha causa, né? Perfeito. Acho que não é uma causa que precisa e que merece ficar fechada entre as 4 paredes de um consultório. Ela tem que ser gritada para os 4 cantos do mundo, né? Porque saúde materna importa, saúde mental materna importa, né? E a gente precisa cuidar das mulheres depois do parto também. Não é só durante a gravidez, né? A gente precisa estar de olho. Os olhares não são só para os bebês. Né? Uma mãe que está bem cuidada vai cuidar bem do bebê. É essa a equação. Né? É essa a equação. Mãe feliz, bebê feliz. E a importância do pai estar junto, né? Para ir junto, porque você pega uma mala de 10 quilos e dá para uma mãe levar, e você põe 5 para o cara e 5 para a mãe. Exato. A equação está bem melhor, né? Tá bem melhor, tá muito mais fácil, exatamente. Mas olha, que os pais possam exercer seus papéis, que não é de ajuda, é ator principal. É isso mesmo. Nicole, obrigado, foi a live mais atípica que eu já fiz, desculpa. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Te agradeço muito pelo convite, Júlio, meus parabéns, alma sucesso. Doce, serena, tranquila. Eu acho que é só Vocês não me viram como mãe. Eu acho que é só ir no consultório dela ou marcar algo online com ela, aí a gente olha para ela, a gente só vai olhando, e aí a gente tá assim, e a gente vai... Ai, que feedback maravilhoso. Vou dizer isso para minha família. Lá em casa não é muito assim, não. Gente, muitíssimo obrigado pela contribuição de todos vocês. Muito obrigada, é muito importante Júlio, que todo mundo que está aqui agora na live, todos nós sempre podemos ajudar. Um simples clique, uma simples divulgação no Stories. Por isso eu convido todo mundo a fazer um print e colocar nos Stories e divulgar o que foi para vocês esse conteúdo, essa experiência de vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Então vamos fazer um printzinho, só vou desativar aqui, ó. Toda mãe tem seu lado doido. Sim, toda mãe tem seu lado doido. E todo pai Eu tem também seu lado tenho. Isso aí. Ó, vamos fazer um print agora aí, ó, nosso, e para vocês poderem, quem está aqui com a gente até agora, divulgar aí nos stories e falar qual foi esse conteúdo e o que ele significou para você. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Muito obrigado! Gente, obrigada, gente. Obrigado. Sucesso. Um beijo grande para vocês. Um beijo grande no Tchau, Gael tchau. aí. Dá um cheiro nele. Para vocês também. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.